no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, e vamos trabalhar essa última porção em que nós estamos chamando nessa manhã com o tema Pronto para Testemunhar em Roma. Pronto para testemunhar em Roma. Essa é uma afirmação que Paulo já tinha feito na sua carta aos romanos, que fora endereçada à igreja que se encontrava em Roma. Era desejo seu estar em Roma, mas, sobretudo, era plano de Deus que ele estivesse em Roma para pregar a mensagem ali naquela cidade. O Senhor Jesus falou com Paulo que ele iria para aquela cidade. Não falou do jeito que ele iria, não disse o modo que ele iria, não disse como as coisas aconteceriam até chegar em Roma, mas o Senhor Jesus assegurou que lá ele estaria. Depois, então, meus irmãos, de quase 3 anos, contemplando a prisão dele que aconteceu em Jerusalém, o tempo que ele ficou em Cesareia, o tempo da navegação que levou cerca de 6 meses, contemplando os 3 meses que eles ficaram na ilha de Malta. Finalmente o apóstolo Paulo está na capital do império, onde ele desejou estar. Mas mais do que desejar estar, Deus queria que ele estivesse lá. E nessa manhã nós vamos, então, olhar esse texto e vamos concluir essas exposições que nós fizemos até aqui, porções que desafiam o nosso coração, que alenta a nossa alma, que mostra que o corredor da história, que o caminho da história, que é pavimentado, que é seguro, tem os seus ventos, tem as suas turbulências, é um caminho pavimentado por Deus. É Deus quem pavimenta o caminho para a igreja seguir, andar e testemunhar o Evangelho. Mas eu quero, antes de ler, que eu vou me concentrar na leitura do versículo 23 ao 31, dizer a vocês que depois que Paulo sai da ilha de Malta, nós vemos aí no versículo de número 11, ao cabo de 3 meses, diz o texto, embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscoros. Então, veja só, depois de 3 meses ali na ilha, Paulo não tinha planos de ir para aquela ilha, mas a providência de Deus tinha. Paulo não tinha no seu planejamento missionário a ilha de Malta, onde vivia os bárbaros, como nós já aqui fizemos a exposição. Mas Deus tinha um povo ali, Deus queria alcançar aquele povo ali. Ali, Deus realizou, por meio das mãos de Paulo, muitos milagres, e o testemunho do Evangelho ficou fincado ali, naquela ilha, na ilha de Malta. Mas chegou o tempo de seguir adiante, de ir para Roma, porque lá é o destino que Paulo almejava, e lá era o destino que Deus havia projetado, planejado seguramente. E daí, meus irmãos, eles têm mais ou menos 300 quilômetros para chegar a Roma, da ilha de Malta até a capital do Império Romano. Nessa trajetória, nessa saída da ilha de Malta, Paulo tem alguns mimos, me permito usar essa expressão, alguns mimos da parte de Deus. Como que na caminhada Deus é gracioso, porque a gente às vezes vai ficando desfalecido, cansado, desanimado, triste, angustiado, uma montoeira de coisa pode acontecer e que você certamente tem as suas experiências, mas no meio do caminho Deus vai levantando pessoas, colocando gente no nosso caminho para encontrar-se conosco, para nos abraçar, para nos beijar, para falar conosco, e isso vai como que enchendo o tanque que estava vazio até determinado momento. E veja só, o versículo de número 15, que diz aí o texto, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, e está a caminho, está faltando pouco tempo para chegar em Roma, né? Então alguns irmãos ficaram sabendo que Paulo se aproxima de Roma, e tendo em vista que ali é um lugar oportuno, né, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. E olha só, irmãos, vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu o quê? Mais animado, sentiu-se mais animado. Irmãos, prestem atenção numa coisa aqui. Às vezes tem gente que quer se afastar de gente, né? Quer ficar sozinho. Tem vezes que eu fico meio melancólico também, quero ficar escondido, né? Mas como é bom na jornada a gente ser encontrado por gente e encontrar com gente que nos ama.
Não diz o texto que Paulo tinha perdido o ânimo, mas, em alguns casos, há pessoas que perderam mesmo o ânimo. E tem algumas pessoas que têm lá no tanquezinho ainda um pouco de ânimo. E quando não se tem nada, pode-se ter alguma coisa. E quando se tem alguma coisa, pode encher o tanque até a tampa. Porque diz o texto que sentiu-se mais animado. Irmão, quando eu desembarquei sábado no Distrito Federal, ainda com lágrimas nos olhos, quando eu fui apanhado lá por um irmão nosso, e quando eu cheguei nessa igreja, no evento que estava acontecendo, o Dia das Crianças, em que irmãos e irmãs vieram e me abraçaram e me tiveram ali no peito, ali quase que eu escuto o tum-tum do coração, o meu coração foi se enchendo de doçura, meu coração foi se enchendo de alegria, minha alma foi sendo revigorada durante essa semana. Pessoas me ligavam, pessoas me abraçaram, pessoas me beijaram, pessoas me tiveram ali e eu percebi e entendi que aquele abraço, que aquele aconchego era um modo de Deus animar o meu coração. Você não pode desperdiçar, você não pode ignorar este modo como Deus faz, como Deus traz gente para estar com a gente, para a gente seguir, para a gente ser novamente revigorados. Às vezes você quer se esquivar de gente, e Deus está falando, não, o meu abraço de modo concreto, muito embora o meu espírito seja livre para agir, para te alcançar, para te envolver com o manto da graça. Entretanto, não se esquive do abraço, da proximidade das pessoas. Diz o texto que Paulo sentiu-se animado. Irmãos, como Deus tem animado o meu coração, como Deus tem revigorado a minha alma nesses dias. E vocês são esses instrumentos de Deus, tanto como aqueles irmãos foram na vida de Paulo, porque a obra continua, o trabalho precisa ser feito, nós não podemos parar. Mas porque há muitas fraquezas em nós, Deus usa a instrumentalidade de pessoas para nos ajudar. Paulo chegou em Roma, e chegando em Roma, e estando plenamente revigorado para seguir, para fazer aquilo para o que ele foi chamado, diz o texto, versículo 16, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. Talvez você que veio aqui nessa manhã e não tenha tanta familiaridade com a Escritura, para você entender, Paulo está preso, ele é prisioneiro, ele apelou para César, e ele está indo para Roma, dentro desse curso, dessa instrumentalidade legal. Porque o Senhor Jesus quer que ele pregue lá para as autoridades romanas também. Mas dentro da lei daquele império, e tendo em vista que Paulo é cidadão romano, lhe foi permitido, de acordo com a lei, a legalidade, existe a legalidade. Entretanto, ele então fica numa prisão domiciliar, na companhia de um soldado. Acredita-se que ele tinha uma corrente, um instrumento que prendia a sua mão, o seu punho, ao punho do soldado, que mais tarde nós vamos saber que faz parte de soldados da elite imperial, a chamada de guarda pretoriana, que vivia ali no palácio. São homens especiais e que são postos para cuidar de Paulo. Estando ali, Paulo não perde tempo. 3 dias depois de chegar em Roma, Paulo já manda chamar os judeus, a liderança que tinha ali naquela cidade judaica, para prestar contas, um relatório sobre os acontecimentos, para saber se eles sabem do que está acontecendo, para saber se chegou um telegrama antes dele, denunciando, talvez caluniando a pessoa de Paulo, seu ministério, seu caráter. E Paulo, então, recebe essas pessoas, eles não sabem, eles têm uma boa conversa, você pode conferir isso depois de modo mais minucioso, do verso 16 ao verso 22. Paulo diz que a prisão dele não é em razão das acusações, não tem a ver com a violação da lei do Império Romano, tem a ver com a esperança de Israel, pregar a esperança de Israel, que eles bem conheciam. Esse é um conceito muito especial na teologia messiânica do Senhor Jesus, do Antigo Testamento. Paulo diz que está preso por conta disso. Está no versículo de número 20. E daí,
Paulo tem essa conversa, tem esses esclarecimentos, eles perguntam, eles querem ouvir mais daquilo que eles chamam da seita, a seita dos nazarenos, né, do caminho, e eles têm uma visão daquilo que Deus está operando por meio dos apóstolos da igreja, de um modo pejorativo. E então, fica combinado um dia, um horário, para que eles conversem. E aí nós chegamos no versículo 23, e nós vamos fazer essa leitura. Com a sua Bíblia aberta, então, pronto para testemunhar em Roma. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fizeram uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de quem, irmãos? De Jesus. Qual era a fonte em que Paulo se baseava para persuadi-los? Tanto pela lei de Moisés, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram o quê? Incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. Vocês não estão dando crédito. Aí Paulo diz, eles, os gentios, a ouvirão. Louvado seja Deus, nós estamos nesse plano também. Ditas essas palavras, partiram os judeus, dentro daquela discussão, daquela divisão que aconteceu entre o grupo, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, prisão domiciliar, que alugara, onde recebia a todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus. Quase 3 anos, finalmente o apóstolo chega na capital imperial. A gente vai olhando esse modo como Lucas vem registrando, é gostoso ler esse livro, né? Você tanto é consolado, é edificado, mas também você é confrontado, porque a gente olha, nós olhamos para nós mesmos, para o estilo de vida da igreja, e às vezes ela no seu mornidão, na sua indiferença em relação à missão, e nós vemos nesse livro de Atos dos Apóstolos, que à medida que Lucas vai registrando em situações difíceis, amedrontadoras, ventos contrários, ventos vagarosos, tempestade, euroaquilão, essas coisas que amedrontam, que balançou a embarcação, que levou à destruição da embarcação, que conduziu Paulo temporariamente ou circunstancialmente para um destino que ele não havia planejado, me refiro à ilha de Malta, e nós vamos olhando e a nossa adrenalina fica lá no topo. Porque parece que se instala um tipo de tensão que surge à medida que nós vamos olhando e percebendo aquilo, e tendo em vista que tem uma promessa lá no capítulo 23, versículo 11. E à medida que as coisas vão acontecendo, nós temos a sensação, pelo menos eu tenho, será que Paulo vai chegar lá mesmo? Bom, o Senhor Jesus fez uma promessa, o Senhor Jesus o encorajou, mas me parece que as coisas ou o mar, a tempestade, vão engolir Paulo e vão tirá-lo da rota de Deus. Esse é um modo como nós olhamos
parcialmente, só que não vai tirar da rota de Deus. A rota de Deus é segura. A rota de Deus, nem sempre, preste atenção nisso, nem sempre a rota de Deus estabelecida para você andar, para você seguir, vai ser estabelecida por calmarias. Se você pensar assim, se você abrigar essas coisas no seu coração, você pode se decepcionar, você pode se desfalecer, mas uma coisa é certa, a despeito das conspirações, Deus vai nos levar de modo seguro para onde Ele quer que nós vamos. E qual a explicação para isso? Talvez uma pessoa com os resquícios do paganismo dissesse, pura sorte, deu sorte. Não foi uma situação fortuita, foi uma casualidade. Foi isso, nada mais. Não, meus irmãos. São as duas mãos invisíveis, a mão soberana de Deus e a mão da providência de Deus, quem está construindo a história, quem está direcionando e levando a sua igreja e o seu povo para onde Deus quer chegar. Essa é a explicação. Você não pode olhar para o livro de Atos, para esses acontecimentos, sem entender que Deus governa absolutamente, de modo soberano, gracioso, para edificar os seus, alcançar os seus, e fazer com que o nome do seu Filho glorioso, bendito, seja conhecido. Porventura, as circunstâncias haveriam de impedir Paulo de pregar o Evangelho em Roma? Paulo haveria mesmo de testemunhar, depois de viver todos esses embates, todas essas situações? O seu coração estaria ávido, desejoso para repartir com o povo esta palavra, mesmo diante de tantas tragédias, mesmo diante de tantas lutas que se travaram e que ele enfrentou, Paulo haveria de pregar o Evangelho, de testemunhar do Evangelho na cidade de Roma? E a resposta é sim. E nesse texto, 3 verdades me saltam aos olhos e eu quero repartir com vocês: o lugar do testemunho, o conteúdo do testemunho e os resultados do testemunho na cidade de Roma. Paulo chegou, ele ficou ali, meus irmãos, e ele, tendo chegado ali, ele não foi para uma prisão comum, foi para uma prisão domiciliar. Não tinha tornozeleira eletrônica, mas ali estava um soldado com ele, acompanhando Paulo, e estando com Paulo 24 horas. R.C. Sproul diz o seguinte, que havia uma troca de guardas de 4 em 4 horas. De 4 em 4 horas, vinha um guarda e ficava com Paulo, acorrentava-se a ele, aos seus punhos, e ficava ali com ele. Paulo tinha recebido, de acordo com a lei, por ser cidadão romano, esse aspecto flexível de receber pessoas na sua prisão domiciliar. E Paulo faz então, a casa de Paulo então se torna uma espécie de agência missionária. Se torna um lugar onde Paulo haveria de partilhar o Evangelho durante o tempo que ali estivesse, cerca de 2 anos, como diz o texto, 2 anos. Este homem não é um homem, dentro da expressão tão comum no nosso dia, que fica com mimimi por conta do sofrimento, não. Eu não estou dizendo que ele não chorou, eu não estou dizendo que ele não tenha ficado angustiado, eu não estou dizendo que ele não tenha ficado abatido em algum momento, mas Paulo não fica cabisbaixo diante das situações adversas. Porque a fonte do seu consolo, a fonte do seu renovo, aquilo que anima o seu coração para pregar o Evangelho, é o Senhor. E para o Senhor não há limitações, para o Senhor não há grades, para o Senhor não há janelas ou não há paredes de prisões que possa impedi-lo de agir. E tendo percebido isso e tendo experimentado isso, Paulo, embora estivesse como prisioneiro, os seus lábios estão livres para proferir o santo evangelho de Jesus na sua prisão domiciliar. Embora ele estivesse algemado, a palavra de Deus não está algemada, a palavra de Deus é livre para cumprir os seus propósitos, e assim Paulo procede e faz da sua casa um lugar que nós podemos dizer se tornou uma agência missionária na capital do Império Romano. O apóstolo prega a despeito da situação.
Sua prisão se torna um lugar onde as pessoas comparecerão dia após dia para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Casa, domicílio, prisão. O que você está fazendo daquela casa bonitona que Deus te deu? Aquele sofá bonitão, 3 lugares, aquela sala linda, aquela mesa de 8 cadeiras, que você nem me chamou ainda para ir tomar um café com você. Essas cantadas de pastor é um negócio feio, né? Por que as nossas casas não recebem pessoas para ouvir o Evangelho? Por que a sua casa se tornou um lugar só para você dormir, voltar para casa, ir para o trabalho e voltar para casa, e nem os seus parentes escutam o Evangelho na sua casa? Por que a sua casa não serve de lugar para receber os seus vizinhos para ouvir o Evangelho? Por que a sua casa não serve de um pequeno núcleo para começar um pequeno grupo da IPG2 para a igreja ser edificada, para a gente que nunca ouviu o Evangelho e talvez jamais aceitaria um convite para estar na igreja, possa ouvir o Evangelho na sua casa? Por que você faz tanta questão de manter a sua casa dentro desse contexto em que ninguém usufrui, que ninguém sabe que você é testemunha de Cristo, onde você poderia instalar essa pequena agência do reino de Deus para compartilhar o Evangelho? Você não está preso, você tem liberdade. Você não está cerceado. Você não está acorrentado. A não ser que você esteja acorrentado por outras questões que impeçam você, talvez as correntes do egoísmo, do individualismo, de um modo como você olha para a vida, pensando mais em si mesmo, de um evangelho que não te leva a compartilhar para outras pessoas, que é um evangelho institucional, que não é o evangelho livre de Jesus, que não é o evangelho poderoso de Jesus, porque afinal você não crê nisso, e porque você não crê nisso, você não faz da sua casa essa agência do reino de Deus. Num lugar onde você poderia e teria maior facilidade de compartilhar o Evangelho de um modo informal com as pessoas, em que as pessoas assentariam na sua casa, no seu sofá confortável, na sua mesa de jantar maravilhosa, para você, numa conversa, comendo uma salada, comendo, quem sabe, um peixe grelhado, pudesse compartilhar o Evangelho. Não. Mas essa casa que vai ser destruída pelo fogo um dia, você não faz questão de reparti-la com os outros, porque ela é sua. E sendo sua, você não quer que outras pessoas estejam ali com você. Aliás, ali é um lugar de intimidade familiar e, portanto, não há espaço para outras pessoas. Paulo não via assim, mesmo estando preso, Paulo marca com pessoas dia, hora, e Paulo quer receber pessoas, e pessoas querem ouvir de Paulo o Evangelho, meus irmãos. Pronto, quem está pronto para testemunhar, faz da sua casa lugar de pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Faça de sua casa, eu quero lhe encorajar, faça de sua casa um lugar de compartilhar o Evangelho. Pregue o Evangelho para os seus amigos, pregue o Evangelho para os seus familiares, pregue o Evangelho para os seus colegas de trabalho, de estudo. Tome a decisão de pregar o Evangelho na sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pregue para os irmãos, pregue para aqueles que ainda não foram alcançados, pregue o Evangelho, compartilhe o Evangelho. Escolha a melhor forma, o melhor dia, o melhor horário. Tem um jeito de fazer isso, irmãos. Eu pregava o Evangelho aqui durante aquela série dos 5 pontos do calvinismo, recentemente, nas férias deste ano, no meio do ano. E após uma pregação, uma irmã falou assim: pastor, eu vou ampliar o nosso pequeno grupo para a minha casa também. Eu já fiquei sabendo essa semana que já pelo menos 3 ou 4 famílias já têm ido lá. Gente que comparece para ouvir, gente que é consolada, gente que consola umas às outras, gente que entendeu qual é a dinâmica do reino de Deus. Por que nós ficamos tão
fechados, tão ensimesmados em nós mesmos e naqueles patrimônios que Deus nos dá, e não colocamos isso à disposição de Deus, irmãos. O lugar de testemunhar o Evangelho pode ser a nossa casa. Qual o conteúdo desse Evangelho? Pronto para pregar o Evangelho, tem um lugar para pregar o Evangelho. Qual o conteúdo desse Evangelho, desse testemunho do apóstolo Paulo? Esse conteúdo nós podemos encontrá-lo no versículo 23 e no versículo de número 31. Diz aí o versículo 23, a partir do então. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Versículo 31. Pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus. Se você olhar como que o texto, Lucas faz o registro, você vai perceber que a primeira abordagem, ela é dirigida aos judeus. Isso faz parte do método de Paulo. Ele chega numa cidade e, no primeiro momento, ele quer compartilhar o evangelho com os seus irmãos de sangue, digamos assim, com judeus. E ele chama os judeus, ele conversa com os judeus, e ele usa a profecia e as promessas do Antigo Testamento para pregar o evangelho. No segundo momento, na segunda abordagem, a partir daquele momento que há aquela divisão de grupo, de alguns que creem, outros não creem, e Paulo fala agora, olha, vai cumprir-se o que o profeta disse. Esta mensagem vai ser levada para os gentios. Eles a ouvirão. A partir disso, Paulo passa a receber gentios em sua casa. O que nós vamos perceber, entretanto, nesse contexto, é que Paulo começa, tanto com os judeus, tanto com os gentios, com o tema que liga a antiga dispensação com a nova dispensação, com o tema que liga o Antigo Testamento ao Novo Testamento, o reino de Deus. O reino de Deus prometido. O reino de Deus que haveria de ser instalado na pessoa de Jesus, o descendente de Davi, o herdeiro do trono. Ele começa e traz essa mensagem para os judeus, para os seus irmãos que estão familiarizados com essa mensagem, que tinha a expectativa da chegada do reino de Deus, a instalação do reino de Deus. E eu penso que ao se dirigir aos gentios, embora os gentios não estivessem familiarizados com esta ligação desse tema que unifica os testamentos ou as dispensações, eu penso que Paulo, ao se dirigir aos gentios, ele vem para contrapor o reino de César, o governo de César. Para mostrar que está e se achegar ao Senhor Jesus está debaixo de um reino que é absoluto, que é eterno, que foge da esfera temporal. Ele é atemporal. Ele é atemporal. Um reino de Deus que é profetizado, um reino de Deus que é prometido e que finalmente, na plenitude dos tempos, chegou e se instalou na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O Messias veio, o descendente de Davi veio, nasceu de mulher conforme a profecia havia dito. Nasceu sob a lei, cresceu, iniciou seu ministério, identificou-se com aqueles que ele haveria de redimir, sendo ele homem, 100% homem, e ao mesmo tempo 100% Deus, o Deus que se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O reino de Deus é uma mensagem central na pregação da igreja do Senhor Jesus Cristo, o descendente de Davi. A conexão que Paulo vai fazer, então, irmãos, no primeiro momento, se dirigindo aos judeus, preste atenção nisso. Diz o texto aí, uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Preste atenção nisso. Paulo está fazendo a conexão do Jesus que morreu e ressuscitou com o Jesus da profecia. Paulo é meticuloso. Paulo vai abrindo as Escrituras e fazendo as amarrações com o Jesus histórico,
com o Jesus prometido. O Jesus que se encarnou, que esteve entre nós, que foi apalpado, que pregou, que cresceu, que morreu, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus, com a profecia do Antigo Testamento. Embora a metodologia de Paulo variasse de gente para gente, de judeus para gentios, entretanto, Paulo não tem outra mensagem nas distinções dos grupos. A mensagem é uma só: reino de Deus e Jesus Cristo. Reino de Deus e a pessoa de Jesus. Agora, preste atenção nisso. Como que Paulo fez isso? Pensando no Pentateuco, Paulo certamente, com a maestria e com o conhecimento que ele tinha, no livro do Gênesis, ele certamente falou para os seus irmãos: ele é aquele que Deus falou que haveria de nascer da mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Ele é aquele que foi prometido ao nosso pai Abraão, ele é o descendente de Abraão, ele é aquele que foi prometido a Isaque e a Jacó, ele é aquele que unifica as tribos de Israel. Chegando no Êxodo, ele falou: ele é o cordeiro pascal. Chegando em Levítico, ele diz: ele é o bode expiatório, aquele sobre quem o sacerdote colocava as mãos sobre os chifres para transferir as culpas das pessoas. Ele é o profeta maior do que Moisés, ele é o servo sofredor, ele é o rebento de Davi, ele é o prometido. Ele é Jesus. Ele veio. Essa mensagem, portanto, Paulo se dirige, ou leva essa mensagem tanto para os judeus quanto para os gentios. Meus irmãos, nós não temos outra mensagem para anunciar na nossa cidade, nós não temos outra mensagem para anunciar nas nossas casas. Nós temos Jesus, e é de Jesus que as pessoas precisam. Jesus, aquele que unifica todas as coisas, aquele que é o centro de todas as coisas, aquele que nós cantamos aqui, uma igreja cheia de vida. Hã? Lembrou daquele personagem? Cadê ele? Está aí? Está não, né? Está precisando de tratamento. Ele está se cuidando. Jesus, meus irmãos, pronto para testemunhar o lugar do testemunho, o conteúdo do testemunho, os resultados do testemunho. Veja comigo os resultados do testemunho. Está no versículo de número 24. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. O que ele dizia? Sobre o reino de Deus e sobre Jesus Cristo, nosso Salvador. Outros, porém, continuaram incrédulos. Abrir a porta da sua casa não significa pregar o evangelho para as pessoas que hão de chegar até você, quer na sua casa, quer no seu trabalho, quer na escola, onde quer que seja. Não significa que todos haverão de se curvar no evangelho. Você não pode ter essa ideia romântica de pensar: agora que eu abri a boca, assumi a minha postura de cidadão do reino de Deus, todos que me ouvirem hão de se converter ao evangelho. Não, não. Mas é certo também que alguns, talvez muitos, hão de se converter. E aqui nesse texto dos resultados, daquilo que nós lemos, nós vamos perceber pelo menos 3 coisas. No primeiro momento, nós vamos perceber aqui duas respostas antagônicas. A primeira resposta é a aceitação da mensagem. A segunda resposta é a rejeição da mensagem do reino de Deus. A mesma mensagem que Paulo dirigiu a todos os presentes produz resultados distintos. Alguns recebem aquilo e entendem que aquilo é uma delícia para a alma, que aquilo faz sentido, que aquilo traz cura, que aquilo nos aproxima de Deus, que aquilo vem por meio dessa pregação, o perdão de Deus, a reconciliação com o Senhor, a justificação dos nossos pecados pela fé. E esse grupo, então, persuadido, convencido, crê, se curva diante do Rei da Glória. Um outro grupo, entretanto, escuta a mesma mensagem, continua com o coração endurecido, com o coração como uma pedra, insensível,
com os ouvidos que estão fechados, impedidos de ouvir a mensagem, não querem a mensagem, não fazem questão de acolher a mensagem do Evangelho e continuam ali, embora tendo vida religiosa. Talvez nessa manhã tem gente aqui que tem vida religiosa, vem aqui domingo após domingo, mês após mês, e ainda não tomou a decisão, e ainda não acolheu o Evangelho, talvez intelectualmente sim, mas no coração ainda não foi transformado. E a este grupo, Paulo dirige-se uma mensagem solene, que é o terceiro resultado, a advertência da mensagem do Evangelho. Paulo diz assim, havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo, Paulo, estas palavras, bem falou o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa da verdade, é a pessoa da palavra. Ele disse que haveriam pessoas. Uma profecia já datada há mais de 700 anos, profecia de Isaías, que vocês, à semelhança dos pais de vocês, haveriam de ouvir e não iriam acolher. Vocês iriam ver, mas os olhos estão como que impedidos de fazer com que compreendam a profundidade disso. Ouvem, mas não escutam. Veem, mas não entendem. E é por conta disso mesmo que o profeta disse que a mensagem haveria de ser endereçada, então, a um povo distante, aos gentios. E este povo distante, esse povo, sim, haveria de ouvir e de acolher a mensagem do Evangelho. Se por um lado você tem a profecia, se por um lado você tem a sentença do juízo de Deus, por outro lado, Deus não vai inocentá-lo por conta da decisão tomada por você, a decisão de não acolher a mensagem, a decisão de não desejar fazer parte do povo de Deus, a decisão de continuar do jeito que você está, é sua. Embora em momento algum Deus tenha perdido o seu controle soberano em salvar alguns e deixar os outros do jeito que eles estão. O Espírito Santo falou, é verdade o que ele disse. Você vai continuar, eu me dirijo a você nessa manhã, que já está aqui há algum tempo, você vai continuar do jeito que está? Do jeito que você tem levado a sua vida? Com a vida religiosa, é verdade que as pessoas até medem, percebem que você é religioso, mas sem nenhum comprometimento com o Evangelho. Até quando você vai ficar assim? Há uma advertência de Paulo, da Escritura, de Deus, para a nossa vida dessa manhã. Lugar do testemunho, conteúdo do testemunho, resultados do testemunho. E eu caminho para finalizar, destacando algumas coisas aqui que acho importante para a nossa aplicação. Primeiro, quando nós olhamos para a estrutura do livro de Atos, nós vemos que o Evangelho foi pregado do jeito que Deus haveria, ou do jeito que o Senhor Jesus havia estabelecido em Jerusalém, Judeia, Samaria, e foi pregado aos gentios. Bem simbolizado aqui na capital do Império Romano, essa ideia, então, de estar ali, contempla muito bem isso, muito embora Paulo já tenha pregado na Ásia Menor o Evangelho aos gentios. Todavia, o Evangelho pregado dentro dessa estrutura estabelecida ainda tem algo que faz parte e que precisa ser contemplado pela igreja contemporânea. O Evangelho precisa ser pregado até os confins da terra. Paulo cumpriu o seu ministério, Paulo fez aquilo para o que ele foi chamado, mas agora, quem deve dar continuidade a essa pregação para que a mensagem chegue até os confins da terra? Somos nós, irmãos. Nós fazemos parte da agenda de Deus. Deus não tem um outro método. Deus não tem um segundo plano. O plano de Deus somos nós, igreja redimida, para pregar o Evangelho, avançar um pouco mais, levar o Evangelho, ainda não chegou o Evangelho. Em segundo lugar, nós precisamos entender que este livro de Lucas, o segundo volume do livro de Lucas, ele é concluído de modo súbito.
Ele conclui assim, você fica esperando. Alguns pensam o seguinte, de repente é porque Lucas tinha em mente escrever um terceiro volume. Não, isso é só cogitação. Não dá para afirmar que ele tinha essa ideia. Mas o que nós podemos depreender disso é que nós temos a missão de dar continuidade aos próximos capítulos da história da Igreja de Jesus Cristo. Lucas registrou até o capítulo 28, mas quem sabe o capítulo 29 contempla nós. O capítulo 30, os nossos filhos, a nossa geração, até que o Senhor Jesus volte. Terceiro, os efeitos maravilhosos daquilo que aconteceu com o apóstolo mostram o modo soberano providencial de Deus agir. Eu quero que você vá à carta de Paulo aos Filipenses, por gentileza. Não podemos terminar essa mensagem sem perceber os efeitos maravilhosos do trabalho do apóstolo Paulo numa prisão domiciliar. E Filipenses, capítulo 1, versículo 12 até o 14, nós poderíamos até avançar, mas vou me restringir à leitura desses versos, mostram os efeitos maravilhosos da pregação do Evangelho. Diz assim o texto: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Onde Paulo está, irmãos? Quando ele escreveu isso? Ele está numa prisão domiciliar. Paulo está dizendo, meus irmãos, as coisas que me aconteceram, que têm acontecido comigo, têm contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, embora estivesse preso numa prisão domiciliar em Roma, ou de César, entretanto, Paulo se acha prisioneiro de quem? De Cristo. Se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Essa palavra progresso do grego, ela traz a ideia de desbravar, de cortar a frente. É como que um trator que está dentro de um lugar que precisa de abrir uma nova estrada. E Paulo diz, o que tem acontecido comigo tem contribuído para o progresso do Evangelho. Irmãos, que tipo de homem, preste atenção nisso, que tipo de homem que está preso, que enfrentou, fala, gente, isso aqui faz parte do plano de Deus. Isso aqui não é tolir o reino de Deus, pelo contrário, isso aqui é promover o reino de Deus. Isso aqui não é prejuízo. Não, isso aqui é avanço. Minhas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Imagine você, de 4 em 4 horas, um soldado da elite do Império Romano chegando para Paulo e ouvindo dia e noite, dentro daquela disposição de recepcionar a gente, o Evangelho. Paulo não alcançaria, irmãos, essa guarda da elite, essas autoridades, se ele tivesse num outro contexto. Quando você termina a carta de Paulo aos Filipenses, que ele então, escrevendo essa carta no capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, olha o versículo 22, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Paulo vai dizer, portanto, aqui já demonstrando que gente havia se convertido ali, que havia se tornado irmãos daqueles irmãos, e Paulo vai dizer que alguns irmãos, a maioria dos irmãos, não todos, mas a maioria dos irmãos, estimulados por essa situação, pregaram mais ousadamente a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria nessa manhã e que nós não gostamos de ouvir, mas talvez por conta da carga que eu carrego ultimamente, pode lhe ajudar a entender. A sua doença pode ser um instrumento que Deus usa para o progresso do Evangelho.
A perda que você tem, financeira, perda de entes queridos, de quaisquer natureza. A perda de Paulo foi a perda da liberdade. Foi cerceada a sua liberdade temporariamente. Mas Paulo vê isso como algo que está nos planos de Deus. Eu fico pensando se surgisse uma lei no nosso país, e todos os presbíteros, o reverendo Robson, fosse preso, só eu ficar solto para que vocês fossem estimulados para pregar o evangelho. Eu fui meio egoísta aí agora, né? Para que a igreja do Guará fosse despertada para cumprir o plano dela. Para que irmãos fossem tirados do nosso meio, para que mais ousadamente essa igreja saísse das quatro paredes e cumprisse a missão nessa cidade, nessa terra. Às vezes Deus faz isso. Às vezes Deus tira aquilo que você mais valoriza para promover o seu reino, sua glória. Os efeitos maravilhosos do reino de Deus. Que tipo de homem faz isso? O tipo de homem que compreende que Deus é grande. O tipo de homem que bem que poderia cantar a nossa canção contemporânea: grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Não adianta a quantidade de informação que nós vamos armazenar. O que adianta mesmo é o que nós vamos fazer com a mensagem. Pronto para testemunhar. Lugar do testemunho? Em casa. O conteúdo do testemunho? O reino de Deus e Jesus Cristo. Os resultados do testemunho? Alguns se convertem, outros não. Mas o certo é que Deus continua triunfando sobre os corações dos pecadores e dando evidências do seu testemunho glorioso. Eu convido você a ficar em pé.